Olá, terceiro ano, como estão todos? Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos dar continuidade ao curso de cônicas que estamos realizando, com a última curva que nos falta ver, que é a parábola. Antes de iniciar a aula, eu queria parabenizar a todos vocês pela excelente participação no curso. É 100% praticamente dos alunos estão entregando os trabalhos e vocês estão fazendo bem as atividades. Não pense que eu não vejo, hein? Estou vendo e que vocês estão acompanhando bem o curso. Isso é um bom sinal, um signo de que esse esquema de aulas à distância que estamos aplicando está dando certo. Tudo bem? Bom, vou começar falando de parábolas então. Aqui tem essa figura que vocês já conhecem bem. O círculo já foi a primeira curva que vimos. A elipse foi a segunda, né? A hipérbole foi a terceira, que é essa aqui. Agora vamos ver a parábola, que nessa figura está em azul. Antes de falar da parábola em si mesma, eu gostaria de exaltar algumas propriedades físicas que a parábola possui e aplicações dela no nosso mundo moderno. A parábola, gente, é essa curva que está aqui, e tal qual aconteceu na hipérbole e também na elipse, ela também tem um foco. Então o que acontece? Se eu incido um feixe de luz na parábola, um feixe de raios paralelos, todos os raios vão incidir na parte interna da parábola, e se essa superfície for refletora ou de um material metálico bem polido, por exemplo, uma resina, a luz ela se reflete passando pelo foco. Quer dizer, todos os raios de luz vão parar no mesmo pontinho. De tal modo, como eu falei na hipérbole, não, se você pôr alguma coisa aqui, um papel, ele pega fogo. Daí a palavra foco é fogo em grego. Aqui tem outra figura que está falando a mesma coisa. O que é que se aplica a parábola? Aqui tem as famosas antenas parabólicas, não? Você vê que ela tem a forma de uma parábola, e aqui em cima é um dispositivo que está posicionado justamente na posição do foco. Porque os raios, no caso de uma antena parabólica, ela vai refletir ondas eletromagnéticas, e essas ondas refletidas todas vão em direção a esse receptor, que está bem na distância focal. Aqui outra antena parabólica, todas elas vão ter esse dispositivo. Incluso aquelas anteninhas Sky, se assim no Sky também tem, se forem ver, tem um dispositivo aí. Se usa também as parábolas para energia solar, gente. Isso aqui é uma superfície refletora espelhada, tem forma de uma parábola, e são várias, uma alinhada com a outra com a mesma curvatura. Então o que eles fazem? Colocam um cano bem na distância focal, certo? Então o raio de luz vai incidir na parábola e converge, que os raios de luz vão incidindo na superfície refletora, e todos eles convergem em cima do cano. Então o que acontece? A água esquenta. A água esquentando aumenta a pressão, e com isso eu conecto esse tubo que está aqui com uma turbina. Ela gira, a turbina conectada a um gerador, isso gera eletricidade, certo? Tal qual o mesmo mecanismo que se utilizaria numa termoelétrica, só que a fonte térmica que seria a energia solar. Aqui outro esqueminha dela. Aqui é o tubo com água que eu falei. Eu normalmente uso água, tá? Que é barato e fácil de encontrar. Claro que esse esquema, para funcionar, a antena ela tem que estar recebendo os raios do sol e raios paralelos. Então ela tem que estar sempre de frente para o sol. Porque só quando o raio é paralelo, aqui, é quando os raios vão convergir em direção ao foco. Certo? Então, essas antenas, esse receptor de energia solar, ele vai se movendo conforme o Sol se move no céu. Então seria um mecanismo móvel. Farol de veículos, usa parábolas também, que coisa incrível. Eu peguei a figura inicial precisamente. Aqui a ideia é ao contrário, eles colocam uma lâmpada aqui bem na posição do foco da parábola, e a luz sai do foco, bate na parábola e se reflete de maneira paralela. Você, nesse caso, potencializa o efeito da luz, você amplifica, não, esse efeito da luz, e direciona os raios de luz para onde você quiser. Aqui tem um esqueminha, tá a lâmpada, aqui o farol, você vê que ele é espelhado por dentro,
lanterna, farolete também fazem a mesma coisa. Eles colocam uma lente aqui na frente, dá mais para jogar os raios de luz num certo ângulo para iluminar o asfalto, não iluminar o céu, não? Outra aplicação de parábola, construção de pontes. Gente, isso aqui, ó, essa curva é uma parábola. Coisa incrível, não? Aqui também, pontes suspensas. Essa curva aqui é uma parábola também. Tá? Aqui. Aqui puseram até a equação dela. Certo? Outra parábola aqui, sendo usada. Isso pela forma geométrica, pela simetria dela, ela permite ter melhor sustentação. Certo? A trajetória descrita por projéteis qualquer, que é um rapaz que chuta a bola, qualquer pessoa que chutar uma bola para o alto, a trajetória descrita por esse corpo vai ser uma parábola. Esse foi Galileu quem descobriu e publicou essa informação em 1638, no livro chamado Discursos e Demonstrações Matemáticas sobre duas novas ciências. Aqui, eu posso ajustar o alcance do projétil, mas a curva, independentemente do alcance, sempre é uma parábola. Aqui, então eu peguei um canhão, certo? Vocês devem ter visto isso em física, né? Outra aplicação de parábola são os telescópios e radiotelescópios. Aqui peguei a imagem de um telescópio, esse aqui é chamado newtoniano, porque foi Newton quem fez. Ele não usa lentes, gente, ele usa espelhos, um espelho parabólico. Então a luz entra por esse buraco aqui, ó. Olha aqui embaixo, ó. Aqui. A luz entra por onde? Por aqui, ó. Onde está meu cursor, tá? E aqui no fundo tem um espelho em forma de uma parábola. E a luz entra paralelo e vai convergir para o foco. Aí na posição do foco, um pouco antes do foco, eles põem um espelho plano que joga os raios de luz em direção a uma outra lente que é uma ocular e você pode enxergar as estrelas mais de perto. Certo? Aqui tem um outro esqueminha explicando o mesmo. Os raios de luz incidem no espelho. Aqui está escrito parabólico. Converge para o espelho plano e o espelho plano joga a luz. E aqui é onde a pessoa vê, né? Deixa eu olhar. Aqui, ó. Essa aqui é por onde a pessoa vê. Aqui estaria uma lente chamada ocular, que fica próxima aos olhos. Aplicação de parábola também. Aqui tem um radiotelescópio. Esse aqui é de Arecibo, em Porto Rico. Ele é fixo, não pode se mover. E vejam aqui em cima essa estrutura aqui, ó. Aquela coisa que eu falei da antena parabólica, né? É o receptor. Então os raios de luz, a posição desse objeto está no foco dessa parábola aqui, que é enorme, tem como 300 metros de diâmetro, gente, de um ponto a outro. Quanto maior a superfície refletora, maior a quantidade de sinais que você pode detectar do universo, e com isso melhora o estudo, não? O único problema desse tipo de antena é que ela é fixa, você não pode mover, apontar para uma certa região do espaço. Isso aqui é um outro radiotelescópio que está sendo construído pela China, tem 500 metros de diâmetro, é o maior radiotelescópio do mundo, ainda está em construção, não sei se já terminaram. Essas torres aqui ao lado, eles vão pendurar o receptor aqui em cima, que nem fizeram aqui, ó. Tá? Ainda não está posto o receptor nessa foto. 500 metros, gente, isso aqui é enorme, não? Aí tem radiotelescópios de todos os tamanhos, tipos e modelos, não? Aqui tem um outro radiotelescópio, esse aqui não, ele pode modificar a posição, ele aponta para o céu, para a parte do céu que você quiser. Aqui tem outro, esse aqui acho que está na Califórnia. São vários radiotelescópios, eles têm a forma de uma letra Y. Então todos eles juntos atuam como uma enorme antena. Então todos eles se movem juntos. Aparece esse radiotelescópio naquele filme chamado Contato. Eu adoro esse filme. E esse aqui também, o filme começa nesse local aqui, se não me equivoco, ou em algum momento eles vão parar aí. Os personagens vão para esse radiotelescópio de Arecibo. E aqui é uma imagem que um radiotelescópio registrou de um buraco negro. Dá para ver coisa que o radiotelescópio, a ideia é você ouvir, não é ver. Mas você pode transformar o sinal que você está recebendo numa imagem visível. Por computador se faz isso. Mas porque as ondas eletromagnéticas que ela trabalha não estão no espectro da luz visível e lentes. Beleza? Bom, é isso. Agora vamos dar uma olhadinha na parábola, não? Quer dizer, tem muitas aplicações de parábolas, não? Você vê que elas estão por muitas partes. Eu me impressionei com isso aqui, ó. Não sabia dessa parábola, que essa curva é uma parábola também. Lanternas e energia solar, beleza.
Bom, vamos lá então para a segunda parte da aula. Bom, gente, comecemos então. Vou pegar uma parábola. Aqui está. Então a parábola tem o foco dela. Vamos supor que o foco esteja nesse ponto aqui. Vou chamar de F. É claro que conforme a parábola pode ser mais fechada ou mais aberta, na medida que isso varia, a distância do foco a esse ponto aqui de baixo, que é o vértice, vai variar. Então, se é uma parábola mais aberta, assim, o foco fica mais próximo do vértice. Se é uma parábola mais fechada, o foco se afasta. Certo? É aquilo que estamos vendo na primeira parte do vídeo. As antenas vão sempre posicionar os receptores na posição onde está o foco. Certo? Então o que eu tenho aqui, deixa eu pôr isso para lá, uma reta, que é uma reta de um eixo de simetria, que toma o foco. Vamos fazer aqui. Certo? Ela divide a parábola em duas partes iguais. Então, se eu tomo a distância do foco até o vértice e projeto essa distância do foco ao vértice para baixo, eu vou encontrar um ponto em que surge uma reta chamada diretriz, que é essa reta que eu vou fazer aqui. Vamos escrever isso aqui, não? Isso aqui é a reta chamada diretriz. Ou seja, ela é encontrada, eu traço o eixo de simetria, que é esse vertical. Simetria porque ela divide a parábola em duas partes iguais. O foco vai estar dentro do eixo, desse eixo de simetria. Tomo a distância do foco até o vértice e projeto aqui para baixo. Onde cruzar aqui, no eixo de simetria, traço uma reta perpendicular. Aqui então encontro uma reta chamada diretriz da parábola. Qual que é a questão da diretriz? Se eu tomar, por exemplo, um ponto aqui, suponha um ponto qualquer da parábola, esse desenho está fora de escala, gente, na verdade, não, mas aqui eu tenho aqui essa distância e traço a distância desse ponto até a diretriz. Essa distância será igual a essa. Isso para qualquer ponto da parábola. Se eu faço essa distância, vamos supor, sei lá em cima, aqui, suponha, e traço essa perpendicular, certo? Essa distância vai ser igual a essa. Isso é uma característica das parábolas, certo? Então eu vou chamar, vamos fazer de preto, a distância do foco até esse ponto da diretriz, essa distância vamos fazer de preto, aqui, eu vou chamá-la de P, certo? A distância do foco até essa posição aqui, vou fazer assim. E esse pontinho aqui é o vértice da parábola, né? Vou fazer de vermelho, ai, caiu uma caneta, aqui, vértice, tudo bem? Então esse P é importante, tá certo? A distância do foco até a diretriz. E o vértice é o ponto em que o eixo de simetria corta a parábola. É claro, não que a distância do foco ao vértice vai ter que ser igual à distância do vértice até a diretriz, porque o vértice está na parábola. Da mesma forma com que essa distância é igual a essa distância vai ser igual a essa, certo? Como essa distância é igual a essa. Como eu disse, o desenho está fora de escala, por isso que não está igualzinho, mas é igual aqui, tá bom? Bom, com isso essa é a apresentação inicial. E agora vamos buscar a equação da parábola. Eu acho que vou precisar fazer outra figura. Bom, deixa eu ajeitar a lousa agora. Um minuto. Bom, gente, vamos achar agora a equação da parábola. Para isso eu preciso de uma parábola. Tá aqui. Eu vou traçar, para poder fazer a equação, vocês sabem que é em função de x e y. Então eu vou poder, agora eu tenho que pôr a parábola dentro do sistema cartesiano. Vamos, antes de fazer isso, deixa eu fazer aqui embaixo a diretriz dela. Deixa de vermelho, que faz parte da parábola. Aqui está bem. Aqui eu tenho D. E o foco da parábola, suponho que esteja nessa posição F. Certo? Eu vou traçar o eixo Y bem
sobre o eixo de simetria da parábola. Aqui. Certo? Aqui está o eixo Y. E vou pôr o eixo X bem no vértice da parábola, de modo que o vértice esteja na origem do sistema, que é o caso mais simples, X. Certo? Bom, vamos tomar um ponto genérico, vamos supor um ponto P, de coordenadas x e y, poderia ser qualquer ponto da parábola. E aqui eu tenho essa propriedade, não? Insisto que o desenho está fora de escala. Aqui eu tenho essa distância, vai ser igual a essa distância aqui, até a diretriz, até lá embaixo, certo? Essa distância é igual a essa. Bom, vamos agora encontrar, para poder calcular a distância do ponto P ao foco e a distância do ponto P até esse ponto aqui de baixo, as coordenadas desses dois pontos, não? Então, para o foco, que eu tenho que a coordenada, a gente sabe que a distância do foco à diretriz vale P, então essa distância do vértice até o foco é P sobre 2. Então, esse ponto tem coordenada P sobre 2 para o Y, perdão. 0 para o X e P sobre 2 para o Y, certo? E esse ponto de baixo, o que ele tem aqui? É menos P sobre 2, esse ponto, certo? E daqui até aqui é a coordenada X, então esse ponto é X menos P sobre 2. E vamos calcular agora a distância desses dois pontos e igualar a distância desses dois. Então a distância entre pontos é uma coisa que já sabemos fazer. Raiz 0 menos x ao quadrado, certo? P sobre 2 menos y ao quadrado, igual, vamos pegar a distância do ponto P até aqui embaixo, vai ficar x menos x ao quadrado, mais y, vai ficar mais P sobre 2, certo? Porque aqui é menos, com menos vai dar mais. Vamos ajeitar a equação. Vai ficar o quê? Vou cortar já os radicais, porque eu elevo ao quadrado os dois lados da igualdade. Então aqui vou ter um x ao quadrado, que sai dessa expressão. Daqui vai ficar, vou deixar como está, P sobre 2 menos y. X menos x vai dar 0. E aqui vai ficar como está, y mais P sobre 2 ao quadrado. Vou agora desenvolver esses dois binômios. Vai ficar assim, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui vai ser igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Bom, P sobre 4 cancela aqui, esse y também vai embora. O que sobrou? Bom, o 2 corta aqui também, certo? Cortou um montão de coisa, hein? Ficou um x ao quadrado menos P vezes y igual a py. Tudo isso aqui se reduziu a essa expressão, certo? Passo isso aqui para o outro lado da igualdade, vai ficar py mais py. Então x ao quadrado é 2py. Passo 2p dividindo, vou ter então que y é x ao quadrado dividido por 2p. Essa é a equação da parábola, escrita em função da distância focal dela, certo? Agora vamos ver casos, não? A parábola pode se apresentar, ela está apresentada assim, ela pode estar de ponta cabeça, com a boca com concavidade para baixo, ela pode estar de lado e para o outro lado. Então vamos verificar como que essas posições que a parábola pode adquirir dentro de um sistema cartesiano interferem na equação. Essa é a outra parte do vídeo, beleza? Bom, inicialmente vamos ver são 4 casos iniciais em que o vértice da parábola sempre está na origem do sistema. O primeiro caso é o que acabei de demonstrar, quando a parábola está assim, certo? Daí que a gente tem que a equação y vai ser x ao quadrado sobre 2p. Aqui não está representada a diretriz. O segundo caso seria quando a parábola está assim, ó, de ponta cabeça. Aí, no caso, a equação seria y menos 2x... x ao quadrado sobre p. Menos x ao quadrado sobre 2p. Assim.
O terceiro caso seria quando a parábola está assim, uma parábola rebelde. Ela está de lado, tá? Senão, normalmente ela aparece dessa forma, não? Porque aqui ela é função, aqui já não é função. Ela aparece, mas ela pode aparecer assim também. Então, se for o caso, vai inverter o x com y. Vai ficar x é igual y ao quadrado sobre 2p, para esse caso. E quando ela se rebela ainda mais e vai para o outro lado, aqui, certo? Aí vai o sinal de menos. X é igual a menos y ao quadrado sobre 2p. Beleza? Certinho? Aqui, concavidade para cima, positivo. Concavidade para baixo, negativo. E quando ela está de lado, aí inverte o x com y. Certo? Inverte de posição. Concavidade para a direita, positivo. Para a esquerda, o y fica negativo. Todas essas equações eu demonstro da mesma maneira que eu demonstrei agora. Pega um ponto qualquer por exemplo, nesse caso aqui da parábola. Suponho que o foco dela esteja por aqui. Pego essa distância. A diretriz está lá em outra posição. Igualo essa distância com essa. Certo? E vai aparecer um sinal negativo. Nesse caso. Bem, agora vamos ver outros 4 casos em que o vértice não coincide com a origem do sistema. Tá? É igualzinho, mesma coisa. Não vou demonstrar, mas é a mesma coisa que vimos em elipse e também hipérbole. Vai dar um x menos x0 aqui em cima. Tá bom? Deixa eu ajeitar a lousa. Bom, primeiro caso, parábola com concavidade para cima. E vamos dar para o vértice da parábola, que é o ponto de mínimo, também chamado ponto de mínimo dela, as coordenadas x0, y0. Então a equação vai ficar assim. Se a equação vou colocar aqui, quando o vértice está na origem, seria essa equação aqui. Quando o vértice se desloca da origem, a equação seria assim. Y menos y0, x menos x0 ao quadrado, sobre 2p. Certo? Conclui aqui o sinal de menos para os dois casos. Tá? E lembrando que o sinal de menos é da fórmula. Então, se por acaso o vértice da parábola esteja no terceiro quadrante, por exemplo, onde as coordenadas de x e y são negativas, vai aparecer, quando você fizer a substituição, um sinal de mais nos dois casos. Certo? Bom, quando a parábola tem a concavidade para baixo, é a mesma coisa. Aqui eu tenho, vamos supor, x0 e aqui eu tenho y0. Então a equação seria y menos y0, x menos x0 ao quadrado, sobre 2p, com sinal negativo aqui, certo? Tudo bem? Essa parábola agora está rebelde, quando está assim de lado, a equação ficaria, aí inverte o x com y, não? Vai ficar a mesma coisa, x menos x0, vai ficar y menos y0 ao quadrado sobre 2p. Para esse caso aqui, isso aqui. E quando ela está rebelde ao contrário, aí então, vou fazer aqui embaixo, eu vou ter x menos x0 menos y menos y0 ao quadrado sobre 2p. Certo? Tudo bem? É isso aí, gente. Parábolas é isso. Agora exercício. Beleza? Eu acho que eu vou na semana que vem, fazer uma lista de exercícios que involucre as 4 curvas. Círculo, parábola, elipse e hipérbole. Farei um formulário resumido para vocês, mastigadinho, para que vocês possam comparar uma equação com a outra. Poder ver de maneira mais holística o estudo que nós realizamos até agora. Tudo bem? A aula de hoje será isso, exercícios, equações de elipse. Moleza. Certinho, gente? Se tiverem alguma dúvida, façam-me saber. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês tenham uma boa semana. E até a próxima. Tchau!